Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Valença. Manuel Lopes é o candidato do PSD à Câmara Municipal deste concelho. Preside a Câmara Municipal desde 2019, ano em que ocupou o lugar deixado vago por Jorge Mendes, que passou a assumir funções de deputado na Assembleia da República. Esta é, portanto, a primeira vez que Manuel Lopes se sujeita à vontade do povo como cabeça de lista à Câmara Municipal. Ser candidato, muito boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se nestas eleições autárquicas? O que me levou a candidatar, e a razão mais forte que me levou a candidatar, é porque eu iniciei um projeto que quero levar por diante em prol das pessoas e dos valencianos. Estou a meio de um percurso, estou no início de um percurso, e a mim o que me interessa é o bem-estar das pessoas, é o emprego, é a saúde e a educação. E como essas fases não estão concluídas, eu tenho ainda muito mais no meu projeto e que brevemente implementarei, é que eu quero que Valença seja a melhor terra para viver, trabalhar, investir e estudar. Eu não tenho dúvidas que comigo, a Presidente de Câmara, e com a minha equipa, nós levaremos a cabo uma melhor forma de estar em Valença, uma melhor qualidade de vida para os valencianos e, acima de tudo, eu, enquanto candidato, sou o único que tenho raízes valencianas, porque eu nasci em Valença, sou de Valença e quero continuar a Valença e sempre servir Valença. Continuar no bom caminho, como diz a sua campanha, não é o seu lema? Sem dúvida nenhuma, é continuar no bom caminho e percorrer o caminho, esse bom caminho até ao fim, enquanto ele durar, em prol sempre das pessoas e dos valencianos. Sr. Candidato, seria previsível agora perguntar-lhe que avaliação faz da gestão do PSD nestes 4 anos, mas foram 4 anos divididos em 2, não é? Antes da Covid e agora com a Covid, e a pandemia começa precisamente poucos meses após o Sr. Candidato ter assumido a presidência da Câmara de Valença. Isto, mais difícil não podia ser, pois não? Exatamente, aquilo que eu costumo dizer é que logo que tomo posse como Presidente da Câmara, caiu-me em cima logo uma situação que era imprevisível, não só para os valencianos, mas para o país inteiro, assim como para o mundo inteiro, e que tivemos que lidar com essa situação e que foi muito difícil de ultrapassar, porque era uma situação nova. Nova não só para mim, mas para todos os autarcas, e aqui também eu estendo a mão aqui aos nossos governantes, que muitas vezes delegaram nos municípios porque estavam na frente de batalha e delegaram as suas responsabilidades para eles resolverem os problemas junto das pessoas. Foram os presidentes de Câmara, foram os presidentes de Junta, foram os autarcas, todos em pleno, que tentaram minimizar a situação, uma situação nova, que ninguém sabia como lidar com ela, nem os próprios profissionais de saúde tinham um conhecimento aprofundado sobre a situação, mas que os autarcas foram chamados e foram postos já à prova da maneira como lidaram com a situação. E eu aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial a toda a população do concelho, às pessoas que me apoiaram, aos meus colegas que me apoiaram e a todos aqueles que cumpriram na íntegra todas as normas emanadas da Direção-Geral de Saúde. Quem está de parabéns não sou eu, não é o Executivo, mas sim toda a população valenciana. O Sr. Candidato enfrentou-se com um problema, uma situação que aconteceu e que criticam muito, que foi o fecho de fronteiras. Isso causou um impacto brutal aqui em Valença. Sim, eu diria mais, eu insurgi-me um pouco contra o fecho das fronteiras porque eles asfixiaram o nosso comércio. Mas não foi só o nosso comércio, era intolerável que durante dias a fio, semanas, meses, as filas intermináveis de carros que ficaram aqui retidos na nossa fronteira e que os trabalhadores transfronteiriços
que gastassem mais de 2 horas para se deslocarem das suas casas até ao posto de trabalho, quer os espanhóis para Portugal, quer os portugueses para a Galiza, e que muito do seu salário ficasse retido nas bombas de gasolina, em combustível, e o próprio tempo que eles desperdiçaram em termos laborais e em detrimento do acompanhamento das suas famílias, porque estavam em filas intermináveis que não tinham qualquer justificação. Os trabalhadores transfronteiriços, os nossos governantes deviam ter acautelado essa situação e deviam habilitá-los com um livre trânsito para que eles não ficassem retidos na fronteira. Em relação aos nossos comerciantes, eu pedi imensas vezes aos nossos governantes para que abrissem as fronteiras e que, quando da vinda do seu primeiro-ministro aqui a Valença, e eu nesse mesmo dia fiz-lhe verem que era uma situação que não poderíamos levar por muito mais tempo. E fiz-lhe ver, e ele achou e entendeu que eu tinha razão, e o que é certo é que na mesma semana as fronteiras abriram, e eu estou convicto que nunca mais vai acontecer a mesma situação. Esperemos que não. Ó Sr. Candidato, e quanto aos 2 anos anteriores? Aí o Sr. Candidato era vice-presidente da Câmara, mas que balanço é que podemos fazer? Positivo também, não é? Sim, o balanço é muito positivo. Eu não diria só dos 2 anos anteriores, mas eu refiro-me ao executivo destes últimos 12 anos, em que 10 anos fui vice-presidente do Sr. Dr. Jorge Mendes, e que estes 12 anos foram uns anos de franco progresso para Valença. E só não vê quem não quer ver, porque somos apelidados aí na praça pública por algumas forças opositoras, e eu não estava à espera de outra coisa, que Valença parou no tempo, que não houve investimento, mas a prova está, como dizia Camões, está mais que provada. O investimento público foi uma realidade, o investimento privado é uma realidade, é e será uma realidade, e basta apontar 2 ou 3 casos. Investimento público. A Escola Superior de Ciências Empresariais foi feita em que mandato? No nosso mandato. Exatamente. Foram gastos ali 8 milhões de euros. Vamos já lá, Sr. Candidato. Vamos já lá à educação. Vamos agora ao presente, ao futuro, às metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente. Vamos tocar aqui nos pontos principais. E começamos já, Sr. Candidato, por um item que marcou e marca a atualidade política, neste e noutros concelhos, a adesão à empresa Águas do Alto Minho. Valença aderiu. Foi uma boa decisão, Sr. Candidato? Sim, eu estou convicto que foi uma boa decisão. Correu mal de início? Sim, senhora, correu mal. Correu muito mal, correu péssimo. O início da empresa, a elaboração, a faturação foi péssima. Podemos dizer que neste momento as coisas estão sanadas, a faturação está correta, a água baixou de preço e que neste momento temos qualidade, temos serviços, e, acima de tudo, não temos falta de água, aquilo que acontecia sempre na época de verão e em que os verões eram mais agrestes, portanto, nós teríamos sempre imensas faltas de água nas freguesias mais rurais ou mais a norte do concelho. Neste momento não temos esse problema e eu estou convicto que a adesão em termos compensatórios que nos satisfaz. Pelo seguinte, o grupo dos 7 aderentes, e eles são de todos os quadrantes políticos, são do PSD, são do PS, são do CDS e até há um independente, e que nós reparamos que também nos seus municípios as forças opositoras debatem-se sempre com o mesmo problema, sejam elas de quadrantes políticos sejam. Não há qualquer diferença. Mas, acima de tudo, temos que realçar uma coisa. É que só os 7 municípios aderentes é que tiveram acesso aos fundos comunitários que vêm para os municípios aderentes. Isso. Os 3 municípios que ficaram de fora, que não aderiram à ADAME, neste momento não têm qualquer investimento de fundos comunitários para a expansão de rede,
para retificação de rede, substituição de rede ou para expansão de saneamento. E nós, neste momento, a maior obra que temos no Conselho a funcionar e a ser implantada em termos de saneamento, que aqui nas freguesias vizinhas a sul da sede do Conselho, são fundos comunitários que vieram para os municípios aderentes. Muito bem. Sr. Candidato, viramos agora para a educação. Como é que está Valença em termos de educação? Valença, em termos de educação, apostou, este Executivo foi aquele que mais apostou em termos de educação. As duas maiores obras jamais efetuadas no Concelho de Valença foram feitas viradas para a vertente educação. Comecemos pela Escola Superior de Ciências Empresariais. Um investimento de 8 milhões de euros que iniciamos na Quinta da Mota e que hoje é uma escola de referência em que as vagas são preenchidas todas na primeira fase, ficam esgotadas e que os alunos que saem desta escola têm emprego garantido. O segundo maior investimento foi a requalificação da escola secundária Muralhas do Minho. Foi um investimento de 3 milhões e 600 mil euros, que teve a inauguração no dia 26 de abril de 2021, deste ano, com a presença do seu Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação, mas que foi feita com fundos comunitários e com orçamentos do município, à custa do orçamento do município, em que o Estado, o nosso poder central, apenas investiu 100 mil euros. Eu digo sempre que o dinheiro gasto na educação não é uma despesa, é um investimento, porque eu digo, ao contrário dos meus colegas que são candidatos, eu digo que os jovens não são o futuro. Os jovens são já o presente e o futuro. São as duas coisas em simultâneo. Muito bem. Sr. Candidato, fechamos a educação, vamos abrir um outro dossiê, o Centro Histórico, mas vamos dar antes uma olhada pelo mapa do Concelho. Vamos ver aqui as freguesias. Como é que pretende fazer essa gestão? Como é que a gestão de verbas está a ser feita? Como é que é distribuído? A gestão das freguesias, para mim, é um campo onde eu me sinto à vontade, porque eu também fui Presidente de Junta. E, enquanto Presidente de Junta, adquiri conhecimentos que muitas das vezes faltam aos nossos adversários, candidatos ao município. E também, ao longo destes 12 anos, tive a meu cargo a gestão e a proximidade com as juntas de freguesia. Era eu o vereador, na altura vice-presidente, que tinha como pelouro as juntas de freguesia. E logo que assumi o poder, a maior aumento de verbas, em termos de percentagem, para as freguesias, foi no meu executivo. Portanto, é aí que eu pretendo auxiliar as freguesias, disponibilizando-lhes mais verba, porque eu sei que o dinheiro que é transferido para os presidentes de junta, para as freguesias, é bem aplicado, porque eles gerem ao cêntimo, ao milímetro. A verba vai aumentar com o Manuel Lopes. Exatamente. Compromisso assumido, porque já o fiz e vou continuar a fazê-lo, porque tenho a consciência de que é um dinheiro bem aplicado e bem gerido pelos presidentes de junta. E o Centro Histórico, Sr. Candidato? Como é que está o Centro Histórico de Valença? O Centro Histórico é o ex-libris da nossa cidade. Nós tivemos este verão as maiores enchentes no Centro Histórico. Exatamente. Após pandemia, mas também antes pandemia. E o município tem investido na preservação do Centro Histórico? Exatamente. Foi com este Executivo que se fez a requalificação da terceira e quarta fase do Centro Histórico. Os dois maiores investimentos dentro do Centro Histórico, para terminar o total da requalificação do Centro Histórico, foi com o nosso Executivo. Já piscar o olho à elevação deste amoralhado património da humanidade. E é um objetivo, e eu estou confiante que em breve teremos essa medalha de condecoração de património da humanidade. Vai ser com o Manuel Lopes? Vai, de certeza absoluta, não tenho qualquer dúvida. Sr. Candidato, como é que está o emprego aqui no Concelho? O emprego está bem e recomenda-se, como costumo dizer. Subiu foi com a pandemia, não é? Voltamos a níveis de 2014, isso preocupou? O desemprego não me preocupa. Preocupa-me as pessoas que não têm vontade de trabalhar. Eu todos os dias vou à zona industrial. Eu todos os dias sou o primeiro a chegar ao nosso estaleiro.
todos os dias ou todas as semanas faço uma visita a uma unidade industrial na nossa zona industrial. Eu sinto os empresários e sinto a falta de mão de obra que eles têm. Não é só qualificada, é indiferenciada, mas também sinto aquilo que eles me transmitem muitas vezes, que é das pessoas que muitas vezes recorrem ao Fundo de Desemprego e que não têm, as pessoas não têm vontade de assumir um compromisso, de assumir um trabalho, de assumir um horário laboral. E isso a mim preocupa-me, porque nós neste momento temos falta de mão de obra na zona industrial, temos falta de mão de obra na hotelaria. É um problema arranjar mão de obra para a hotelaria, porque após pandemia, estes meses já vieram a demonstrar que houve um crescimento acentuado em termos de hotelaria, de cafés, de restauração, e que a mão de obra escasseia. Mas o candidato quer mais, não é? Que medidas é que o PSD tem para potenciar o emprego? Nós queremos sempre mais. Nós nunca poderemos estar satisfeitos com a situação atual. O nosso futuro é mais, mais e mais. Ir mais longe. Atrair empresas? Continuar a atrair empresas, se formos, aliás, à zona industrial. Neste momento estão 3 novas empresas já em construção e que em breve tempo teremos ali um aumento exponencial de potencialidade de emprego e que nestes últimos anos foram criados nada mais, nada menos que 1.200 postos de trabalho só aqui no nosso concelho. O nosso governo devia se orgulhar destes números, devia olhar para estes números. Em termos de exportação, nós subimos 50% em termos de exportações. Já diz muito, não é? Exatamente. Ó, Sr. Candidato, mas quem trabalha cá quer morar cá. Como é que Valença está em habitação? Exatamente. Também para aí nos viramos. E em termos de habitação nós começamos já a dar alguma abertura, há 2 anos a esta parte, na redução das taxas de construção e requalificação de habitações, indo de 0 ou até 95% de redução. À medida que as freguesias se situam mais distantes da sede do concelho, maior é a taxa de redução para a fixação das pessoas. A mim, enquanto autarca e este executivo, preocupa-se com as pessoas. Porque um município que não tem gente não é município, é um deserto. Vamos abrir aqui um parênteses. Os últimos dados dos censos preocupam-no? Preocupam imenso, apesar de não termos sido o concelho que mais desceu no nosso distrito. Nós ficámos até no 2º lugar em termos de fixação de pessoas. Mas isso a mim não me diz nada, isso a mim, e ao mesmo tempo diz-me muito. Eu quero mais, em vez de descer, quero subir em termos de fixação das pessoas. E eu quero fixar as pessoas não só na sede do concelho, porque nós na sede do concelho até subimos a população, mas quero fixar as pessoas nas freguesias. E se nós repararmos, nós nas freguesias, em termos de habitação, estamos à distância do nosso posto de trabalho, quer ele se situe na zona industrial ou quer ele se situe na sede do concelho, estamos a uns escassos 5 minutos. E eu posso dar como exemplo o meu caso pessoal. Eu moro a 3 km da sede do concelho e passado 3 minutos saio de casa e estou na sede do concelho. Isso é sinal de que as vias de comunicação estão boas? Também, nós temos boas acessibilidades à sede do concelho, vamos melhorá-las no futuro próximo. Sabemos que não há fundos comunitários para a viação rural, mas o orçamento contemplará um espaço ou um fundo significativo para essa viação rural nas freguesias em todo o concelho. E isso também influencia o turismo, a circulação de turistas pelo concelho. Como é que está o turismo por aqui? O turismo tem crescido imenso e isso vê-se no dia-a-dia. É mais espanhóis que portugueses? E não são só espanhóis. Nós já não temos turistas só espanhóis, nem só galegos, como muitas vezes passa a mensagem. Nós já temos turistas de todo o mundo. E nós vemos nos caminhos de Santiago, se nós ao contactarmos, ao abordarmos os peregrinos, ainda há dias eu andava em campanha numa freguesia, no caminho de Santiago, e abordei um peregrino que estava a fazer o caminho e era australiano. E isso a mim preocupa-me, mas ao mesmo tempo deixa-me alegre e contente, porque há pessoas que de outros países procuram o caminho de Santiago e inevitavelmente têm que passar pelo centro histórico, por Valença. E saúde, Sr. Candidato? Como é que está Valença na saúde?
Valença na saúde está mal. Eu não diria que está muito mal, diria que está mal porque nós assistimos há uns anos atrás, já no governo do nosso primeiro-ministro Sócrates, ao fecho dos serviços de urgências. E eu lamento que haja um candidato que agora esteja a dizer que vai trazer novamente o serviço de urgências para Valença, quando ele, no Conselho, onde ele era Presidente de Câmara, na altura, não o deixou ficar lá. Também foi encerrado esse serviço de urgências. E que agora diz que tem uma proximidade com o Governo e com os ministros e que durante estes 6 anos que esteve como deputado na Assembleia da República, nada fez para fixar essas urgências, quer em Vila Nova de Cerveira, quer em Valença. Estamos a falar, obviamente, do candidato socialista José Manuel Carapinteira, com essas promessas. Está mais que evidente, não é? Como entendedor. Está mais que evidente. E o seu candidato pretende trazer esse serviço de urgências. Eu pretendo um serviço de saúde 24 horas. E esse serviço de saúde funcionará como urgências. E, naturalmente, que está nas competências do Governo delegar a parte das competências da saúde também nos municípios. É mais uma delegação que o Governo vai fazer nos municípios. E ela está prevista para o ano 2022. E quando essa delegação de competências for da Câmara Municipal, nós implementaremos um serviço de urgências 24 horas para assistência aos nossos valencianos. Compromisso feito. Vamos até aqui à Eurocidade Valença-Tui. Esta relação com a Galiza, este namoro, como é que está a correr ao seu candidato? A Eurocidade Valença-Tui e Valença foi um projeto e continua a ser um projeto. Neste momento é mais uma realidade que um projeto, embora haja projetos futuros, mas a parte cultural, a parte de intercâmbios de serviços, quer de Valença, quer de Tui, já são uma realidade e de cada vez mais fortes, e nós queremos que no futuro esses laços ainda apertem mais e ainda sejam mais significativos, quer para os valencianos, quer para os estudantes. São visivelmente estreitos, não é? Como o seu Presidente disse, Valença já não vive sem os galegos e os galegos já não vivem sem a Valença. Eu disse várias vezes que a ponte centenária que nos une não é uma ponte, é uma rua, é? Entre duas cidades, a cidade de Valença e Tui, onde nós estamos habituados a cruzá-la durante várias vezes durante o dia. Sr. Candidato, vamos até à cultura. Como é que está Valença em termos de iniciativas culturais? A cultura foi um setor muito afetado. Foi afetado pela pandemia. Nós tivemos, bem como os outros municípios, e decisões a nível dos 10 municípios, a nível de CIMI, em termos de controlar a pandemia, porque primeiro estava a saúde e depois viria o restante por acréscimo, mas em termos culturais este verão foi muito bom, e aqui deixo também uma mensagem de apreço ao meu vereador Mário Rui, que esteve à frente desse ploro e que levou por diante todos os eventos culturais e que foram um êxito, quer no final do mês de julho, quer no mês de agosto, quer no mês de setembro. O Festival de Arte de Saúde correu muito bem, não correu? Muito bem, foi fantástico, foi lotação sempre esgotada, eu fiquei de veras surpreendido com a adesão da população e com o respeito pelas normas da DGS. Mas 2022 será consigo um ano maior e melhor, com o regresso de todas aquelas iniciativas, os sabores da aldeia, os sabores da lampreia, etc. O ano 2022, eu estou confiante. Eu sou otimista por natureza, eu sou um otimista, eu nunca fui pessimista, sou um otimista por natureza e eu quero sempre mais. E o ano 2022 vai ser um ano recheado, de princípio ao fim, de eventos culturais. Serão aqueles que tradicionalmente já o eram e novos eventos culturais virão ao de cima, que eu elencarei, que eu enumerarei depois das eleições, mas que já tenho um programa mais ou menos alinhavado para aquilo que vai ser o ano 2022 em eventos culturais. E eu disse há dias que, em termos de eventos culturais, vai ser sem guarda-redes, quer dizer que vai ser a alegria das pessoas para saírem à rua, para estarem satisfeitas, porque o município está aqui também não só para cobrar impostos, mas também para
receber com uma mão e dar com a outra. Sr. Presidente, aqui uma curiosidade, até porque o mundo pertence às mulheres. O Executivo de Valença poderá ter pela primeira vez, em muito tempo, se bem eu recordo, uma mulher vice-presidente de Câmara, digo eu. Já tem, não vai ter. Já tem. Como sabe, a vice-presidência é nomeada pelo Presidente da Câmara. Exatamente. E a Elizabeth é a mulher que está ligada à educação, ao pelouro da educação e da ação social. São dois pelouros muito difíceis, que eu costumo dizer sempre que a parte mais difícil é a parte da abertura do ano letivo e depois a continuação do ano letivo, com todos aqueles problemas que as escolas possam trazer, aportar, não é? Mas que ela soube sempre estar à altura do cargo para o qual foi. Elizabeth Domingos tem feito um trabalho de excelência, não tem? Sem dúvida, eu estou eternamente grato aos meus dois vereadores que me acompanharam e que nunca me abandonaram nesta luta, e que em 2 anos eu senti o carinho e a proximidade deles, não trabalhar o horário laboral, mas trabalhar as horas que fosse preciso para levarmos o barco a bom porto. Foi também uma proximidade muito grande com os presidentes de junta, foi uma proximidade com os membros da Assembleia Municipal e, sobretudo, com toda a população que me apoiaram desde o primeiro dia, quando eu assumi a presidência da Câmara, e que eu noto essa afetividade quando percorro as freguesias do concelho ou quando percorro as ruas comerciais de Valença. E na escola também há desporto, Sr. Presidente. Como é que está a Valença no desporto? Também está muito bem, não é? Há muitas modalidades. Muitas modalidades, ainda incrementaremos mais o desporto. Foi também uma aposta, apesar da pandemia, foi uma aposta no desporto, e se nos virarmos um pouco mais para sul, que fazia falta um campo sintético para a prática desportiva dos nossos jovens, e que foi os torrienses, neste caso mais concreto, e que ele já é uma realidade. Foi um investimento do município também na parte desportiva, e na parte escolar também nós iremos apostar muito sério e muito forte no desporto, porque entendo que ocupar a juventude, quer no desporto, quer na cultura, quer nas atividades, que é liberá-los de outras formas e torná-los mais independentes e não os tornarem mais dependentes de certas coisas que eu não gosto e que eu não quero aqui referir. Portanto, nós temos que ter os nossos jovens ocupados, mas ocupados pela positiva. E ocupá-los pela positiva é lançá-los na saúde e no desporto, porque o desporto também é saúde. Muito bem. Sr. Candidato, para fecharmos, uma mensagem ao eleitorado de Valença. A mensagem que eu deixo ao eleitorado de Valença é que não poderia ser de outra forma, e eu estou aqui para contar com eles, porque eles também podem contar comigo. E contam comigo não só nas horas boas, contam comigo nas horas menos boas, porque é nesses momentos que se vê a qualidade dos autarcas. É nas horas menos boas que se vê as capacidades de decisão, as capacidades de ação e de resolução dos problemas da nossa população e dos nossos valencianos. Está a mensagem de Manuel Lopes, candidato do PSD à Câmara deste Concelho de Valença nas próximas eleições autárquicas, um PSD com propostas, com ideias e que veio para vencer não só a Câmara como também a Assembleia Municipal, freguesias, um PSD que tem como lema continuar no bom caminho. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominho. Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho. Especial Autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.